Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz. Hoje a gente está trazendo o nosso amigo Mambrini, né? Para quem não conhece, o Mambrini é formado em Publicidade e Propaganda pela PUC do Rio Grande do Sul, né? Formado lá em 93. Tem várias especializações, dentre elas podemos citar o MBA em Marketing pela ESPM, MBA em Gestão Empresarial pela FGV e também em Liderança pela Fundação Dom Cabral, MBA Executivo Internacional pela USP. E lá se vão 27 anos de carreira no agro, né? Trabalhou toda a sua carreira na Bunge Fertilizantes e construiu sua história nas áreas comerciais e operações. E o foco central da nossa discussão aqui é o barter de fertilizantes na prática. E aí, Mambrini, tudo bom? Boa, bom dia aí, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite aí, vamos ter uma conversa bem produtiva, eu espero, com todos. É isso aí. Felipe, dá um oi pra galera. E aí, Jefferson? E aí, Mambrini? Obrigado por essa participação e vamos para o bate-papo. Mambrini, para a gente começar aqui, né? Muito curiosa a tua trajetória, pois você é um publicitário, né? E mergulhou de cabeça nesse mundo agro e construiu uma belíssima carreira. Conta um pouco pra gente como isso tudo começou e como que você chegou até aqui. Bem, falando da curiosidade da publicidade, eu entrei na área de publicidade pensando em criação, né? Era o que me motivava e acabei indo para a área de marketing. Eu tinha já de berço até o meu pai trabalhou muitos anos na indústria de fertilizantes, né? Adubos Trevo, Adubos CRA, e acabei entrando numa empresa que foi adquirida pela Bunge, né, nos idos lá de 92, aí nessa área comercial e marketing, que era a Taquená Ouro Verde, né? E depois dei sequência na minha carreira com a Bunge aí. E lá se vão de Bunge aí 22, 23 anos. Né? Legal. E você citou teu pai, eu acho que o teu pai até foi citado num livro, não foi, Mambrini, na história do fertilizantes, alguma coisa do tipo? Foi, ele começou quando fertilizantes era a base de farinha de osso, né, as indústrias, poucas indústrias que tinham na época, muito familiares, né, do Bustrevo, Copas, IAP, Solo Rico. Então, coletavam farinha de osso e importavam cloreto de potássio e ureia ensacada da Alemanha, da BASF, né? E isso nos idos na década de 50, 60, né? E depois foi virando o que virou aí esse ano, a gente batendo 39 milhões de toneladas aí em 2020, né? Mambrini, o fertilizante está na sua história aí desde a época do seu pai e você ligado nessas operações do dia a dia, na Bunge Fertilizantes e também na Bunge Originação, poderia nos falar quais são os principais pontos, na sua opinião, analisando o mercado de fertilizante na ótica de operações e também da ótica comercial, que você tem muita participação aí no dia a dia? Eu fiz a carreira, assim, iniciei na área comercial, depois fui para a área de marketing, né? Eu peguei marketing estratégico aí comercial com o Jefferson, trabalhamos juntos na região Nordeste, né? Depois fui para a parte corporativa, marketing, pricing, administrativo comercial, gestão de força de vendas, depois a experiência na área de operações, né? A área de operações, para mim, foi muito importante, assim, essa visão logística, né, que está intrinsecamente ligado com fertilizantes, que é uma commodity de volumes crescendo ano a ano, né? E a Bunge, por ser uma grande trade movimentando 35 milhões de toneladas de grãos, acabava tendo uma sinergia muito grande com a questão logística. Mas a visão de operações me agregou muito aí profissionalmente de entender os dois lados da moeda, né? Onde há pesos em termos de movimentação de mercadoria, segurança, né, que é um dos princípios aí, acho que de todas as empresas prezam e tem que prezar por isso, né? Então me agregou muito nessa visão, qualidade de produto. Então, eu gosto muito dessa questão logística portuária, logística rodoviária, internamento, distribuição.
é uma visão muito complementar e ligada diretamente no resultado final aí do negócio, né, na sustentabilidade do negócio. É isso aí, né? Outra coisa assim muito interessante na sua carreira, né, diferente da grande maioria, é que você conseguiu permear por vários elos da cadeia, né? Como você disse já um pouquinho, o que garante um sólido entendimento para a função que faz no momento. Como que você analisa o mercado de fertilizantes no Brasil atualmente, Mambrini? É um mercado, assim, o Brasil está assumindo o seu lugar já na última década de diferencial e competitividade global, né, com esse crescimento dos mercados que a gente hoje exporta quase que 80% aí da nossa produção para o mercado chinês, né, crescente, e em função também das brigas comerciais que ocorreram recentemente entre Estados Unidos e China, né, e isso deu uma alavanca muito importante para o agronegócio onde a gente está inserido, né, soja, milho, trigo, né, as oleaginosas e leguminosas, que são a base da nossa da comercialização aí do setor e responsável aí por uns 65-70% do consumo de fertilizantes no Brasil. Então, a gente teve um crescimento em 2020 como mercado na faixa de uns 8%, a estimativa, não é um dado oficial ainda, mas já está se falando em 39 milhões de toneladas, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei no fertilizantes em 92, aí há 28 anos atrás, 27 anos atrás, o mercado de fertilizantes no Brasil era coisa de 8 milhões de toneladas, né? Então a gente cresceu quase que 1,5 milhão de toneladas por ano, né, nessas últimas 2 décadas, né? Então, ganhando força, né, ganhando novos corredores logísticos, crescendo, tem grandes fronteiras agrícolas que se abriram e procurando se abrir ainda no Brasil, em algumas micro-regiões, né? Então, é uma dinâmica muito forte aí há uma dinâmica muito forte no setor do agronegócio e o fertilizantes não pode deixar de estar muito atento, o setor não pode deixar de estar atento nessas oportunidades que vão surgindo, né? Mambrini, e eu lembro do negócio que eu presenciei em Lem, na época pela Yara, e a gente fez o negócio juntamente com a Bung, onde a originação de soja ajudou muito na comercialização do fertilizante. E isso, com a Bung, uma das maiores traders do mundo aí, isso é muito importante para dentro do negócio, né? Você dentro da Bung poderia falar para nós qual é o peso dessa operação barter para a originação? A Bung, quando iniciou no Brasil, aí, lá se vão 115 anos, né, de Brasil, e ela ficou desde a década de 30 e entrou em fertilizantes, né, na época com a Kim Brasil, né, Kim Brasil, Serrana, fertilizantes, e com uma mina em Cajati, então teve muito forte e muito presente assim esse binômio grãos e fertilizantes no negócio dela, né? O barter, não só o barter na Bung, mas falando de Brasil e dando um overview na América do Sul, a gente continua com operações de Bung fertilizantes aí na Argentina, Uruguai e Paraguai, com fábricas de super simples, misturadores, né, atendendo esses mercados do Mercosul, uma participação bem grande, né, e no Brasil a gente ficou muitos anos, até o início de 2010, 2011, né, inseridos diretamente no mercado de fertilizantes. É muito importante o fertilizantes para o negócio de soja, e para o negócio de milho, para o negócio de trigo, né, para os negócios onde uma trading está inserida, porque compõem 25%, 30% do custo dessa produção, né, e tem uma sinergia logística muito grande, desde o frete marítimo até o inbound, até o internamento nas fábricas, até a ida do produto para as fazendas e o retorno do produto do grão, né, produzido para
os destinos, para os portos que vão fazer as exportações, então tem uma sinergia logística muito grande. Além disso, é um motivador de negociação, né, em termos de financiamento, de mitigação de risco, né, de hedge, né, para o produtor mesmo, dar uma segurança muito grande para o produtor fazer essas operações redeando os custos de produção, redeando moeda, quando a gente está falando de uma trading de grãos, quer seja soja, milho, trigo, algodão, mesmo pluma, a gente trabalha com operações em dólar, né, na moeda dólar, e o custo do fertilizantes é basicamente dólar também, né, no Brasil. Então, acaba fazendo um hedge natural nesses momentos de grande oscilação cambial, né, insegurança financeira, acaba sendo um mitigador de risco para as empresas que estão adquirindo produto e também para o produtor, né. Então, cada vez mais está crescendo essa modalidade de operação, que iniciou nas áreas de cerrado, né, como o Felipe comentou, na Bahia, no Maranhão, Piauí, Tocantins, no Mato Grosso, muito consolidado, mas a gente vê um crescimento muito grande na modalidade para as regiões que outrora não se falava em barter, não se falava em relação de troca, né, que é o Rio Grande do Sul, que é Santa Catarina, que é Paraná, né, então é uma modalidade crescente e eu acho que gera um ganha-ganha para a indústria e para o produtor, né? Uma segurança muito forte que é colocada na mesa de negociação, a relação de troca, né? E isso a gente vê tanto na indústria como também nas revendas, né? As revendas também crescendo muito nessa questão dos pacotes, né, das relações de troca, travando custos aí, é uma tendência que se iniciou a comercialização lá atrás com o barter, com o escambo, né, e a gente vê uma retomada muito forte, uma consolidação no nosso agronegócio brasileiro. Mambrini, e você comentou também que está trabalhando, atendendo outros países da América Latina. Como está o crescimento no agronegócio deles, né? E também como eles olham para o Brasil como um grande produtor e grande exportador aí do agronegócio. A gente tem uma estrutura separada na Bung Fertilizantes, aí, Argentina, Uruguai, Paraguai, mas eu me envolvo também com alguns assuntos, né, de logística, de suprimentos, de algumas relações de sinergia que nós temos. A Argentina tem sofrido muito nos últimos anos na questão sociopolítica econômica, né, com sobretaxações, então tem muita influência governamental no processo que acaba dificultando um desenvolvimento maior da agricultura e aproveitar essas ondas aí que o Brasil vem aproveitando muito bem. Mais módico assim na Argentina, mas Uruguai, a gente vê um aumento das áreas de soja, inclusive esse ano se exportou soja do Uruguai para o Brasil, né? O ano passado, em 2019, desculpe, um pouco menos, mas 2020 a gente já viu uma exportação um pouco maior aí do Uruguai para a Argentina, para o Brasil, e o Paraguai crescendo nos números, assim, nos percentuais que a gente vê um crescimento brasileiro, né? O Paraguai tem muita influência de produtores brasileiros lá, de revendas brasileiras lá, né, de empresas que exportam, inclusive, fertilizantes para lá. Quem não tem operação local acaba fazendo as exportações base Paranaguá, mas está surfando também uma onda parecida, e o Paraguai está surfando uma onda muito parecida com o Brasil, em termos de crescimento, de custos de produção, de aberturas de áreas, né, e tem potenciais ainda para serem explorados no mercado paraguaio, como vai ter também no mercado argentino quando tiver um quadro mais estável aí em relação à economia e à questão política dessa nação, né. Viu, Mambrini, pegando aí especificamente no Paraguai, isso. A grande maioria das pessoas que estão ali empreendendo, produzindo, são brasileiros que estão indo para lá, né?
tem poucos entrantes novos, assim, mas desde o início da soja, do crescimento da soja paraguaia, se deu com a mão do brasileiro, né? As principais revendas são de brasileiros, os principais produtores são brasileiros. Então, tem muita influência do brasiguaio, que a gente chama no Paraguai e na produção de soja e milho nesse país. Né? Legal. E continuando nosso bate-papo aqui, você já falou um pouquinho, mas para a gente falar diretamente sobre esse ponto, no seu ponto de vista, quais são as vantagens de uma operação de troca ou barter lá para o produtor? Tem a questão que eu comentei já de ser um hedge natural, né? Quando o produtor trabalha, a gente vê cada vez mais uma comercialização de grãos antecipada, né? Soja, milho, então tem bolsas, né, de Chicago, no caso do algodão também tem bolsas para trabalhar com futuros e acaba forçando, a gente vê um movimento já dos 2 últimos anos do produtor que quando vende uma soja futura de uma safra que nem está próxima de plantar, né, então o mercado brasileiro já comercializou muito, por exemplo, soja 22, né, e milho 22, então já está se comercializando muito na frente e o produtor quer fazer algum hedge dessa venda futura de grãos, né, ou de pluma de algodão, no caso soja, milho e pluma de algodão, que se trabalha muito futuro, e acaba se buscando nos insumos fazer esse hedge natural, para não ficar descoberto e vulnerável a possíveis oscilações cambiais, né, ou de custos de produção, né, que a gente vê uma ligação direta também, tanto no mercado de agroquímicos como no mercado de fertilizantes, de estar olhando cada vez mais como é que está o movimento de Chicago, o que conta que cabe nesse custo de produção para um cloreto de potássio, para um fosfatado, para um agroquímico, para um tratamento aí de fungicida ou de inseticida para a sua lavoura, né? Então acaba sendo o motor desse posicionamento comercial dos insumos, acaba sendo o valor do grão, o valor do produto final que o produtor tá produzindo, né? Então, acaba se buscando esses hedges naturais. É uma busca aí, a gente já vê um início de comercialização de fertilizantes para a safra, para entregas em 2022, né? Então, já tem essa demanda no campo, né, de estar trabalhando alguma coisa de travamento de fertilizantes para 2022. Tem o hedge da moeda, né, que a gente vê uma oscilação muito grande no Brasil, aí foi 2020, foi notório isso, né, passando a taxa de câmbio aí da faixa de 4 para 5,50, que nem a gente está enfrentando aí nos últimos dias, né? Tem a questão logística, né, que acaba sendo uma outra vantagem de travamento de hedge com uma empresa que movimenta grãos, né, de trabalhar essa questão da logística, né, de ter essa visão logística futura também, né, e tanto na indústria como também na parte das revendas distribuidoras, né? Então é um movimento que dá uma segurança para o produtor estar trabalhando com esse travamento, né? Eu acho que eu só vejo vantagens aí de não estar exposto e jogando aí com o mercado e sim travando os seus custos aí, que já tem um histórico. E o produtor faz toda a conta dele, o produtor de soja, de milho, de trigo, de algodão, ele faz toda a conta dele, tanto dos investimentos nos insumos diretos, como investimentos em maquinário, compra de fazenda, é tudo pelo valor da produção, né? Então, acaba se facilitando a comunicação com o produtor quando a gente fala em relações de troca, né? É engraçado que esses dias no jornal local aqui saiu a nota de uma concessionária de carros, né, vende caminhonetes, e o que era o chamariz da nota?
eles tinham realizado a primeira venda de uma caminhonete em sacas de soja. Aqui no Tocantins, né? Então, até o pessoal que não está diretamente ligado aqui os insumos do agro já abriram anteninha que isso é a moeda do produtor, né? Tem que conversar na moeda dele, né? Facilita muito a comunicação com o produtor quando a gente fala nisso, né? Tu acaba tirando variáveis incontroláveis, que o real, ou o dólar, ou qualquer moeda que a gente coloque, oscilações cambiais, quando a gente fala em X sacos de produção, do que ele produz por tal bem, né? No caso uma caminhonete, no caso um avião, então a gente vê um movimento muito grande nesse sentido, que dirá os insumos que são diretamente relacionados com a produção, né? Então acaba se facilitando a comunicação com o produtor em termos comerciais. E eu não sou tão velho assim, né? já tenho algumas safras aí já nas costas, mas eu lembro que lá atrás, Mambrini, na ponta, o pessoal falava assim, vixe, aquele ali tá quebrado, ele faz troca. Né? E como que mudou, né, todo o escopo do racional dessa discussão. Hoje, quem faz é a elite, vamos dizer, né? É um paradigma do passado aí, né? Essa questão, a gente ouvia muito essa questão, o cliente faz troca porque depende da tal trading, depende do crédito, né? E se mudou essa visão, né? Hoje a gente fala com produtores muito capitalizados e faz negócio com produtores muito capitalizados, falando em relação de troca, né? É uma moeda que é um ganha-ganha no processo, aí, em termos de segurança do negócio, né? Mambrini, e terminando aqui, fazendo a última pergunta do nosso bate-papo, nitidamente você sempre foi uma pessoa que buscou muito conhecimento para sua carreira, né? E nos dias atuais são diferentes ainda do que a gente veio lá da nossa base educacional tradicional, né? Mas o que você daria de dica para as pessoas que querem se posicionar bem nesse teu mercado de hoje, de dentro de uma trader, com esse conhecimento de mercado que é dinâmico, como você comentou aí? Eu coloco muito assim, quando a gente está contratando pessoas, né, e procurando profissionais, e quando eu dou dica para alguém que me pergunta, né, a gente tem que buscar valores e princípios muito fortes, né, que são comuns, eu acho, hoje, as grandes empresas que buscam isso: empreendedorismo, integridade, né, abertura, confiança, trabalho em equipe. Então, são princípios que eu acho que o profissional tem que ter, né, e muita coisa disso vem de berço também, né, vem das relações familiares, mas são princípios e valores que eu considero muito importantes e sinérgicos aí com as grandes empresas que hoje compõem o agronegócio. A gente tem que buscar, como falou, né, Felipe, a questão do desenvolvimento contínuo, né, de estar atento, né, ao mercado, a base de conhecimento e a evolução do negócio, das comunicações, das informações, as grandes tendências aí, tu tem que estar muito ligado, né, e estar buscando, através de leitura, através de cursos de MBA, à distância, né, que a gente viu um 2020 como se quebrou barreiras, né, nessa questão digital aí de aperfeiçoamento profissional e acadêmico aí, o que tem de oportunidades para a gente buscar onde tiver, né, em Querência, em Palmas, em qualquer lugar que a gente estiver, tem acesso a boas escolas, né, e boas bases de conhecimento. Nós temos que ter objetivo definido, um foco definido da onde que a gente quer chegar, step by step, né, crescendo e buscando esse crescimento contínuo, né, do negócio que a gente defende como profissional e em termos pessoais. Eu coloco também o hábito de fazer mais do que obrigação, né? Às vezes a gente tem uma meta definida, mas eu sempre procuro trabalhar com a superação dessa meta, né? Não ter medo de, se eu fizer isso, no ano que vem vão me cobrar mais aquilo, né? Então,
Eu acho que isso não faz parte, né, de um profissional, vamos dizer, de premium, de elite, aí não precisa ter meta ou proteger essa questão, né, e sempre tá imbuído de entregar mais do que é pedido. Né, eu acho que outra coisa que eu coloquei aqui, fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizessem para você, né, em termos profissionais, em termos de uma negociação com o cliente interno, externo, né, que a gente lida muito com esse trabalho de construção aí de cenários dentro da empresa que está trabalhando, dependendo de cada vez mais dos seus colegas de outras áreas para fazer o sucesso da operação, né? E outra coisa que eu coloco também é lidar com os erros e fracassos como aprendizado, né? A gente faz parte disso ao longo de uma carreira profissional, né? A gente não acerta todas, né? Mas o importante é saber aonde que está indo mal e errado e buscar essa correção de rumo, né? E aprender com isso e conversar e crescer nesse novo cenário e preparar uma retomada, uma recuperação da onde, porventura, possa ter errado algum caminho ao longo da sua história. Muito legal, Mambrini. A gente está chegando aqui ao final de mais um episódio. Você, como outros que passaram, outros que virão aqui ainda, um amigo de profissão, né, fui subordinado aí, não diretamente, né, tinha uma pessoa no meio ali, que era o nosso coordenador na época, mas estava dentro de uma mesma gerência, né, e só uma passagem engraçada aqui uma vez, né, eu peguei e mandei, não sei se o Mambrini lembra, eu mandei um e-mail engraçadinho, colocando uma piada de gaúcho, né, e o Mambrini é gaúcho. 5 minutos depois vem a resposta lá. Prezado Jefferson, estou estudando a possibilidade de te enviar para o Acre. O Acre se resume no mercado lá de 300 toneladas de um único cliente que é um gaúcho. Boa sorte. Cara do céu, mas foi engraçado. Imediatamente meu telefone não parava de tocar. Mas eu agradeço aqui, Mambrini, coração mesmo, você ter participado, tá aí dedicando um pouquinho do teu tempo para ajudar o nosso humilde projeto aqui. E se precisar de qualquer coisa aqui da gente, o canal é direto, estamos sempre à disposição de grandes pessoas como você aí. Não, obrigado, parabenizo aí o Adubeiros Raiz, aí, né, um nome muito legal que vocês criaram e juntando bons amigos, né, quando a gente vê os entrevistados aí, isso eu acho que é um dos grandes benefícios aí da minha carreira profissional, as amizades que a gente fez, né? É muito gratificante, né, quando a gente se encontra esses dias não, pré-pandemia, né, Jefferson, a gente se encontrou em São Paulo no FLA, lá do Fertilizer Latin American Association, e é muito bom a gente se encontrar, dar risada, tomar uma cerveja, relembrar das histórias do passado, e com todos que vocês têm entrevistado aí, eu tenho visto a maioria, a gente teve relação profissional e pessoal aí, e é muito bom, e parabéns aí pela iniciativa de vocês, que mantenha esse sucesso aí que vocês estão tendo, né, na mídia social aí. Mambrini, e sobre o nome, você agora veio ao time, né, a do Adubeiros Raiz, seja bem-vindo ao nosso time aí, por participar desse podcast, desse projeto nosso. Não, obrigado pelo convite aí, estou à disposição aí. Isso aí, pessoal, chegamos ao fim, o Adubeiros Raiz, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, de nos ouvir nas plataformas aí, Spotify e Apple Podcast, e no site do nosso amigo Jeff do Agro lá. Valeu, pessoal, um abraço. Abraços. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.